Então vamos lá nessa vibe aí, nessa loucura, vamos com Deus e nossos protetores, como diz o velho guerreiro. Então tá. 1, 2, 3 e... Olá, senhoras e senhores! Sejam muito bem-vindos a mais um Lente Espírita. Aqui é Gabriel Marins e gostaria de dizer para você que é uma alegria poder compartilhar esse momento contigo. Feito com muito carinho, na medida das nossas possibilidades, trazendo temas do nosso dia a dia e refletindo à luz da doutrina espírita. É isso aí, Gabriel, realmente uma alegria. Aqui quem fala é Rosália Romão e sinta o nosso abraço sincero, galera, sincero mesmo, por essa companhia quinzenal que nos move a continuar aqui, por construir junto conosco esse espaço de ideias, por dividir aquilo que nos é necessário. E, para sabermos o que é necessário, queremos saber de vocês. O que faria esse espaço ficar ainda mais legal? Ainda mais acolhedor? Fale com a gente lá no Instagram, no @podcast Lente Espírita. Nós queremos muito mesmo que esse seja um espaço de construção coletiva, pessoal. Vamos que vamos! Perfeito, Rosália. E essa semana eu queria mandar um abraço especial para a galera da Mocidade Espírita Guaxupé, coordenada lá pelo Cauê. Eu estava com eles essa semana falando sobre política com amor na pandemia. A gente não conseguiu chegar na parte da pandemia, mas foi um bate-papo maravilhoso e tava lá uma galera. Eu quero que cada um sinta abraçado. A Gabi, o Vitor, o Samuel, uma ouvinte nossa, a Manu. Um abração, continue participando aqui com a gente, foi uma alegria te ver aqui no Lente Espírita e te ver lá também, e todos os outros que participaram lá com a gente sintam-se abraçados. E vocês viram no episódio anterior, o nosso amigo Pablo Melo veio aqui dar um recado. Ele anunciou a estreia do blog Lente Espírita. Nesse espaço, uma equipe frenética se propõe a analisar mensagens mediúnicas que circulam pela internet relacionadas única e exclusivamente sobre a pandemia. O objetivo dessa proposta, galera, é sermos uma voz disponível para os leitores e ouvintes que analisa criticamente, respaldado na ciência médica e espírita, mensagens mediúnicas relativas à pandemia da Covid-19. Se alguma mensagem chegou até você e você acha que caberia essa análise, nos envie para o e-mail espiritalente@gmail.com ou pelo Instagram que a Rosália já falou. Até agora, recebemos, sabe quantas mensagens, Rosália? Quantas? 0, nenhuma. Eita. Ninguém participou até agora, galera. Então, pelo amor de Deus. Vamos esse negócio, galera. Tem que participar. Vamos lá. Chega chegando. E hoje, Gabriel, especialmente nós queremos pedir a sua atenção. Nós vamos iniciar uma série do Lente Espírita. Sensacional! Nós já tivemos o fluxo das emoções, onde nós mergulhamos em cada uma das emoções fundamentais na nossa construção espiritual. E hoje, o nosso objetivo é construir mais a fundo aquilo que é denominado no Livro dos Espíritos a imperfeição humana mais difícil de desenraizar. O egoísmo, pessoal. Vamos discutir o egoísmo. Vamos conhecer um pouco mais essa imperfeição e talvez você já tenha ouvido muito falar sobre egoísmo de uma maneira generalista, como aquilo que sintetiza a causa de todos os problemas da humanidade. Porém, comumente sem aprofundamento, com discussões sinceras sobre onde podemos estar, onde ele pode estar, onde esse egoísmo pode estar, como ele pode se manifestar e, principalmente, como ele pode estar em nós e na nossa volta. Ouvimos, por exemplo, que o problema está no egoísmo do ser humano, mas não pensamos naquilo que estrutura, que fundamenta e que alimenta esse egoísmo. Mas os espíritos são bem claros quanto a isso, pessoal. Na questão 917 do Livro dos Espíritos, que irá nortear essa nossa série em 3 episódios, os espíritos dizem a Kardec que, de todas as imperfeições humanas, o egoísmo é a mais difícil de desenraizar-se,
porque deriva da influência da matéria, influência de que o homem, ainda muito próximo da sua origem, não pôde libertar-se, e para cuja manutenção tudo concorre, tudo converge, tudo contribui, tudo coopera. Suas leis, sua organização social, sua educação. Tudo aquilo que criou condições para a vida em conjunto, nossas leis, organização social e educação, por serem criação humana, guardam consigo a assinatura do nosso progresso, mas também da nossa imperfeição. Pelo fato da matéria ainda falar mais alto que o nosso lado espiritual em cada um de nós, até hoje o egoísmo impera nos nossos corações e participa ativamente da construção de tudo que fizemos. Como a gente falou, das leis, da organização social e da educação. Então, se desde o berço, se desde bebezinho, somos educados em casa e na escola, se vivemos numa sociedade que funciona segundo suas leis, desde o início da vida, tudo aquilo que nos constrói e dá funcionalidade à vida em conjunto, estrutura, fundamenta e alimenta o egoísmo em nós, galera. E o pior que isso acontece sem que a gente, na maioria das vezes, perceba, né? Quem iria imaginar que podemos estar reforçando nossa conduta egoísta na escola, por exemplo, né? Que a forma que a nossa sociedade se organiza promove o nosso egoísmo, né? Que as leis que nós criamos sustentam essa nossa pior imperfeição. Hoje nós falamos sobre racismo estrutural, machismo estrutural, consumismo estrutural, classismo estrutural, entre outros. Mas os espíritos já estão nos trazendo esse conceito desde 1857, reforçando ainda mais a importância da gente estudar, entender e combater cada uma dessas estruturações, mas destacando que o egoísmo, gente, ele é a gênese principal de cada uma delas. O que provavelmente vocês já ouviram nas casas espíritas, muito comumente, é essa abordagem individual da problemática do egoísmo, ajudando a tratar de maneira muito digna e genuína o egoísmo em nossos corações. Isso é real e precisamos realmente fazer. Porém, essa não é a única causa do egoísmo e de todas as consequências que ele construiu no mundo. O que os espíritos estão nos trazendo na questão que a Rosa leu, na 917, é que existe uma outra perspectiva que deve ser considerada na tentativa de mitigar e até destruir o egoísmo. Então, o que vamos fazer aqui hoje pode ser um pouco desconfortável para vocês. Porque não é a abordagem que comumente estamos habituados a ver. Iremos usar alguns termos aqui que talvez não estejamos tão confortáveis com isso, mas é muito importante encararmos isso, pois, como nos dizem os espíritos, a pior das imperfeições humanas, o egoísmo, ela também tem uma gênese e um celeiro de alimentação para cada um dos corações na nossa sociedade. Nas leis, na organização social e na educação. Ou seja, tudo que nós, os egoístas, construímos ao longo da vida também nos retroalimenta. Nós alimentamos essas estruturas e essas estruturas nos alimentam. Então, vamos juntos fazer essa abordagem com coragem, com bom senso e com a participação de vocês, que vai ser muito importante. Mas hoje, aqui nesse momento, vamos tentar desbravar o universo das leis humanas. Será que existe realmente alguma lei que reforce e alimenta o egoísmo em nós? Os espíritos estão certos em relação a isso? E para nos ajudar a colocar a lente espírita sobre isso, quem vem aí, Gabriel? Você quer dar as honras da casa? Não, eu vou ser suspeito para falar. Dá você as honras da casa aí. Então tá bom, eu dou as honras da casa. É o irmão do Gabriel, gente. É o Caio, fantástico. Caio Medeiros Marinho. Uhul, eu quero! Lindo! Eu quero ser irmão!
O Caio ele é formado em Direito, é mestre em Sociologia e Direito, trabalha como técnico de atividade judiciária no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. E ele afirmou para nós aqui que está aqui por um favoritismo familiar, já que o Gabriel é irmão dele, o Caio é sensacional, o Gabriel é que tem sorte. Olá, gente, tudo bem? Quem fala aqui é o Caio, sou irmão do Gabriel, por isso que eu tô aqui, como eu disse, mas também conheço a Rosália já de tempos vindouros. Pois é. E estamos aqui para falar um pouco do farinha pouca, meu angu primeiro. Um abraço. Opa! Não, e detalhe, ele conheceu Rosália antes de mim, né? Porque apesar daquele primeiro Cantando Bem eu ter intermediado, né, Rosália, o grupo que atua lá, quem recebeu vocês foi Caio e Mari, né? Foi sim. E a gente foi apaixonado assim, pelo trabalho da Mari, né? Eu tava pensando nisso hoje de manhã. Trabalho artista plástico, né? Sensacional. E os dois deram um presente pra humanidade, né? Presentão, espirituzão aí pra humanidade. Fantásticos. Mas vamos lá, senão a gente vai ficar rasgando muita seda, isso vai mexer muito com as nossas então estruturas. Demorou. Caio, eu não posso te chamar aqui de moleque, né? A gente fala assim, moleque, moleque. Para entrarmos nesse tema de estudar como o egoísmo estrutura as nossas leis, é fundamental entendermos primeiro que conceito é esse de estrutura. Então, pelo amor de Deus, diz aí pra gente como isso funciona e como podemos relacionar esse conceito na construção das nossas leis humanas. Então, para entender aqui a estrutura, eu vou tentar explicar não só a estrutura, mas outro conceito muito importante, que é o processo de naturalização das relações sociais. Então, vamos imaginar primeiro um formigueiro. A primeira coisa para criar uma analogia que a gente possa entender é o seguinte: as formigas decidem viver juntas. Para isso, elas precisam suprir suas necessidades. Necessidade muito básica: comer, beber, se vestir, e estabelecem com isso formas de produzir esse alimento, também casa e tudo mais que eu falei. A forma pela qual elas se organizam para produzir tudo isso é seu modo de produção, e esse modo de produção estrutura uma primeira relação social: quem manda, quem trabalha, quem faz cada coisa, e também importante, o quanto do que é produzido vai para cada um, né? Com isso, formam-se algumas classes de formigas que têm interesses, via de regra, antagônicos, tá bom? Esse modo de produção é a primeira estrutura dessa sociedade, é o primeiro Lego. Como nós estamos em um mundo de espíritos imperfeito, essa estrutura enraiza o egoísmo, uma vez que algumas formigas, apesar de contribuir bastante, ganham menos, outras, apesar de contribuir pouco, ganham muito. Imagina que uma formiga que tem muito dinheiro, ela queira mais. E aí ela coloca outras formigas para trabalhar, mas paga a essas formigas que estão trabalhando menos do que ela teria direito. E isso já é uma forma de egoísmo. E é nesse tipo de relação social estruturada que o egoísmo se enraiza. Agora, imagina o seguinte comigo: os dias, os meses, os anos vão se passando. Algumas formigas da classe operária pensam que seria até melhor viver de outro modo. Mas aquelas que mandam garantem que não, e até punem as que pensam um pouco diferente delas. A organização até melhora com o tempo. Vamos imaginar o tempo indo, fluindo. Em anos, elas criam direitos e, pela política, criam um Estado para gerir, além de outras coisas, todo aquele modo de produzir, de garantir a vida do jeito que é. Então, tanto a política quanto o direito, como no jogo de montar Lego, que eu falei no começo, são duas outras estruturas que se encaixam em cima dessa primeira e garante também que essa primeira esteja ali. E elas são influenciadas diretamente pelo primeiro Lego. É interessante pensar que as formigas que acabaram de nascer ou reencarnar, elas vêm ao mundo que já está formado.
Então elas nascem e ao longo de seu crescimento elas percebem que algumas formigas fazem um certo tipo de trabalho, enquanto outras diferente. Umas mandam, outras obedecem, umas são ricas, outras pobres, umas por serem de cor diferente estão em certos tipos de trabalho. As fêmeas fazem uma função, enquanto os machos outras totalmente diferentes. Mais que isso, tudo isso para elas parece natural. Essas funções das formigas que eu acabei de falar, do gênero, da classe, tudo isso parece muito natural. É natural porque ela nunca teve a visão de como poderia ser diferente, né? Ela já chegou com essa estrutura sendo operada, funcionando. Ela já chega ao mundo com aquilo ali. Essa estrutura já está funcionando justamente. E ela nunca viu outra forma de funcionamento. E isso, para ela, parece dar as coisas como normal. E assim ela entra nessa sociedade aprendendo que tudo aquilo é normal. E assim deve ser. Até porque ela vai aprendendo que essas relações que nós estranhamos aqui do lado de fora, olhando para isso, elas são legalizadas, o Estado fala que está tudo bem, a escola fala que está tudo bem. Então é difícil para ela compreender que, mesmo que muitos ajudem a produzir toda a comida do formigueiro, uma tem muito e outra tão pouco, a ponto de ter quase nada, que o tratamento seja tão diferente para as formigas, né? Macho, fêmea, de outra classe, porque está tudo legalizado. É difícil ela perceber que existe um egoísmo que está educando não só ela, como toda a sociedade desde o início, né? Sim. Educando nesse sentido de passar tudo como natural. Então a base da estrutura é a vida em sociedade, com suas necessidades, modos de produção. E por sua vez, esse modo de produção estrutura a política, o direito, a educação, a partir dessa forma de relação social básica que a gente está falando. E todas essas estruturas formam relações sociais que influenciam toda a sociedade. E as novas formigas que nascem, já nascem encaixadas naquilo que se espera que elas façam, não é? É interessante pensar um outro exemplo aqui. Certa vez foi feito um experimento social, um grupo de macacos foi colocado num certo ambiente e um pouco longe da onde eles ficavam ali dormindo, comendo e tudo mais, colocaram, eu não vou lembrar o que era, mas acho que era uma banana muito gostosa, né? Banana. Então ela ficava no alto, um pouco longe disso aí. E certa vez um macaco foi tentar pegar essa banana. Quando ele pega a banana, todos os outros macacos que ficaram lá são molhados. Os macacos começaram a ficar um pouquinho bolados, né? E aí, da outra vez, quando o macaco foi lá, pegou a banana, eles foram molhados de novo. Mas na terceira vez, antes de o macaco ir pegar, eles bateram bastante no macaco. O macaco não pegar... Uma boa sova. Não pegar a banana e eles não serem molhados. E sempre que alguém tentava pegar a banana, eles batiam para não serem molhados, claro, né? Eu não lembro se era molhado ou se tomava um choque. Era molhado. Abria um compartimento em cima, caiu um chuveiro no aí que nos macacos. Todos os macacos ali já estavam acostumados a bater sempre que alguém ia tentar pegar a banana, para não serem molhados. E os cientistas vão substituindo o macaco, vai tirando o macaco que era daquele grupo e coloca um novo. Esse novo vai tentar pegar a banana e adivinha o que fazem com ele? Sentam-lhe a mão. Batem muito mesmo. Então, ele apanha e aí ele já fica não sabe nem por que tá apanhando. Não sabe nem por quê. Mas ele já fica esperto. Então ele não vai mais pegar a banana. Tiram outro antigo, um macaco antigo, e botam um novo. Quando o macaco novo vai pegar a banana, até esse que acabou de ser trocado já bate nele também, quer nem saber. Tô fazendo nada, tá todo mundo batendo mesmo, eu vou descer a mão. Todo mundo bate nele assim que ele vai pegar a banana. À medida que o tempo passa, todos os macacos que sabiam o porquê estavam batendo, ou seja, para não serem molhados, são substituídos. E ainda assim, sempre que alguém vai lá pegar a banana, ou seja, nenhum macaco desse novo sabia... Todos eles batem.
naquele que vai tentar pegar a banana, sem saber o porquê. Isso é o processo claro de naturalização. E assim também acontece conosco no que se refere ao egoísmo e alguns outros vícios aí da vida, né? Cara, você sabe o que eu fiquei pensando? Eu acho que isso que você falou tem tudo a ver com o nosso episódio anterior. Quem não viu, chega lá pra ver, que é o Dilema das Redes Sociais, o Dilema das Redes, que a gente gravou com nossos amigos lá do Spiritcast, onde a gente não sabe, por exemplo, por que tá pegando um celular, porque às vezes a gente tá dentro de uma loja de compra. Eu tô lendo um livro também falando, o nome do livro é O Poder do Hábito. E aí os caras fizeram um experimento que é o seguinte: eles olharam 1000 horas de fitas de vídeo de pessoas entrando em loja. E aí eles viram que a maioria das pessoas virava para a direita assim que entrava. Então, todas as vezes que você entra numa loja, é muito possível que os produtos mais caros estejam à direita, porque é exatamente o hábito que todo mundo tem de virar para a direita. Os vendedores se aproveitam disso para poder oferecer os produtos mais caros. Então essa é uma forma de estratégia onde a gente está com um hábito naturalizado, não sabemos porquê, e a gente acaba tendo uma consequência direta em relação a isso. E o outro ponto que eu acho muito interessante é do livro Pensamento e Vida do Emmanuel. E logo no primeiro parágrafo, olha só o que o Emmanuel vai dizer. E aí, quando eu ler hábito, entendam esse conceito que Caio falou agora, que é a naturalização. Olha o que Emmanuel diz. O hábito é uma esteira de reflexos mentais acumulados, operando constante indução à rotina. Ou seja, ele induz a nossa rotina. Herdeiros de milênios gastos na recapitulação de muitas experiências análogas entre si, vivemos até agora quase que à maneira de embarcações ao gosto da correnteza, no rio de hábitos aos quais nos ajustamos sem resistência. Ou seja, essa nossa naturalização que Caio falou, dentro dessa estrutura egoística, por exemplo, no formigueiro nesse caso, ele tem em nós uma raiz tão grande que a gente não coloca resistência nenhuma ao longo de encarnações e reencarnações e reencarnações. Por isso, provavelmente, quando os espíritos estão colocando que o egoísmo é uma das imperfeições mais difíceis de desenraizar, porque tudo concorre para ele, as nossas leis, a nossa organização social e a nossa educação, é que isso cria uma correnteza e nós somos um barco que estamos sendo carregados por essa correnteza e não colocamos resistência nenhuma a esse egoísmo, porque já é tão natural a gente lidar e nos relacionarmos no dia a dia de maneira egoística que achamos isso normal e nós estamos batendo nos macacos uns nos outros sem saber porquê, né, Caio? É isso aí, né, Caio? É o que a gente chama de estruturar o estruturante, né? Vai alimentando e retroalimentando. E para sabermos a parcela de egoísmo que está presente nas leis, também é fundamental termos o entendimento do porquê criamos as leis e o que elas se propõem a fazer. O que você acha? Nós falamos aqui antes do conceito de estrutura, né? E falamos desse modo de produção nosso. É interessante pensar que, somos egoístas, certo? É possível criarmos, então, algum tipo de relação social perfeita que fuja ao egoísmo? Acho difícil. Então, todo modo de produção que nós criarmos terá sua parcela, sim, de egoísmo. O atual que a gente vive é o capitalismo. Nele há um egoísmo enraizado nesse modo de produção, né? É interessante notar, por exemplo, que ainda há fome pelo mundo. Pessoas morrem de fome, apesar de conseguirmos já produzir comida para a maioria para toda a população, para a maioria não, para toda a população. Então, os senhores vejam aí que isso já é um certo tipo de enraizamento do egoísmo ali no modo de produção. As leis, elas vêm aí para regular esse modo de produção. Tem uma questão aqui que ilustra isso, a questão 795 do Livro dos Espíritos, que diz, aí já é a resposta, né? A proporção que os homens forem compreendendo melhor a justiça,
indispensável se tornou a modificação delas. E Kardec comenta: a civilização criou necessidades novas para o homem, necessidades relativas à posição social que ele ocupa. Tem-se então que regular por meio de leis humanas os direitos e deveres dessa posição. Nós vamos ver então que os homens, quando forem compreendendo melhor a justiça através de uma visão crítica da nossa sociedade, porque só uma visão crítica consegue perceber as injustiças inerentes a ela, torna possível uma melhora. E aí, a partir desse pensamento e dessa ação que melhora a sociedade, a relação social vai mudar e com isso vai também ter um reflexo nas leis, certo? Acho que é isso. Então, assim, a gente pode pensar, se for citar um exemplo, um desses reflexos egoísticos que a gente teve na nossa sociedade seria, vamos supor, a escravidão, né? E em algum momento, e isso era inclusive legitimado, né? Isso a Rosália falou muito bem aqui no episódio que a gente tem sobre o racismo. Vale a pena a galera voltar lá, quem não viu ainda. Espíritas, precisamos falar sobre o racismo. Fizemos 2 episódios sobre isso, onde a escravidão era legitimada. Por lei, a gente tinha direito de ter posse sobre outra pessoa de pele negra, né? E isso foi construído, né? Era um desses reflexos egoísticos da nossa sociedade. E depois vem a abolição da escravatura. Mas antes mesmo da abolição da escravatura, tinham outras leis com tentativa de mitigar o gigantesco dano que era a escravidão. Então a gente tem a lei do ventre livre, lei do sexagenário, que era uma tentativa exatamente de mitigar isso, até chegar na abolição da escravatura. Então, essas leis, o que você está dizendo, né, Caio, é que essas leis elas vão avançando, mas ainda assim elas guardam um reflexo de um egoísmo muito grande. Então, a gente vê um egoísmo gigantesco que causa um mal social que a gente tem até hoje como sociedade de ter que lidar com isso e tentar criar mecanismos de apagar ou tentar melhorar, melhor, não apagar, mas a gente precisa reparar todo esse dano que o nosso egoísmo causou com a escravidão, e as leis vão evoluindo à medida que a gente moralmente vai evoluindo e compreendendo, como você falou, criticamente, o mal que o nosso egoísmo causou. Já que você falou aí do racismo, da escravidão, é legal trazer o exemplo dos Estados Unidos, porque acabada a escravidão, algum tempo depois entrou uma série de leis chamadas leis Jim Crow, não vou saber pronunciar direito, mas fica aí. Eram leis de segregação racial que estabeleciam espaços certos para negros e espaços para brancos, sem que eles pudessem conviver conjuntamente. Ou seja, o racismo estrutural, ele constitui de tal forma nossas relações sociais que acabou a escravidão, não foi suficiente para acabar com o racismo. Até hoje nós temos reflexos dessa toda estrutura que é racista na nossa sociedade. É lógico que mais sofisticado, no sentido de mais imperceptível aos nossos olhos, né? Mas quem lutou muito contra essas leis, se eu não me engano, e aqui posso estar falando coisa errada, mas se eu não me engano, tem tempo que eu não li isso, que eu li, né? É o pastor Martin Luther King. Então nós vamos lembrar do movimento deles, lutando contra o racismo, denunciando o racismo, denunciando essa segregação racial, mostrando para as pessoas, atraindo mais pessoas para o seu campo de visão e denunciando essas injustiças. Ele consegue modificar algumas dessas relações sociais, algumas, porque muitas outras continuaram. Ele foi assassinado por isso, vamos lembrar, né? E depois as leis modificam. Mas isso demora muito tempo. E a lei, por si só, ela não tem a força de mudar a sociedade. O que tem força de mudar a sociedade são os fatos, são o modo como nós nos organizamos como sociedade. Por isso é importante a luta, no sentido de, como do Martin Luther King, a luta de denúncia, a luta
por uma justiça maior, até indo para as ruas com manifestações e tudo mais, porque as leis por si só, ainda que exista hoje uma lei, abolimos aí o egoísmo da nossa vida, acabou o racismo, não é verdade, porque as nossas relações sociais, elas são egoístas, elas são estruturalmente egoístas e racistas. Então é preciso mudar a relação social. E uma coisa que você falou, eu tô lembrando aqui agora, né? É interessante que é um exemplo desse aí de como que a estrutura primária, que é a relação do modo de produção, ela estrutura todas as outras coisas posteriores, é que a escravidão ela era patrocinada pelos grandes fazendeiros, né? Os grandes fazendeiros tinham a intenção de manter a escravidão, tanto é que a gente manteve durante 388 anos, e quando vieram tentativas de abolição, até mitigação da escravidão, eles combatiam isso de uma maneira muito direta. Fazendo, inclusive, fazendo um lobby, né? Um lobby político ali, para poder que a escravidão não fosse abolida, porque eles iam ter um prejuízo muito grande, porque a agricultura não ia funcionar desse jeito, quem ia tirar o café deles, quem ia conseguir cortar a cana. Então a gente vê aí que isso ia acabar com a economia. Que ia acabar com a economia, e a gente vê aí a tentativa do egoísmo de todos os jeitos de manter o seu pé no chão, né? De manter a sua influência. Isso é muito reflexo assim. E assim, é claro que todos nós temos experiências que poderíamos dividir em relação a isso, mas eu queria dar um testemunho aqui familiar, meu e de Caio. Há pouco tempo a gente perdeu a estrela da nossa família, que é minha avó querida, e vovó, ela veio a falecer agora de Covid há pouco tempo, e ela contava pra gente, minha avó é negra, ela veio lá para dentro de Cachoeira de Macacu, e eu perguntava da infância dela, a gente conversava muito sobre esses tempos, ela falou assim, minha infância foi muito difícil, meu filho, a gente passou muita fome, e minha avó não sabia nem a idade dela direito, porque naquele tempo as crianças não eram registradas no dia que nascia, que dirá as crianças negras, e vovó contava que por próximo de 10 anos, entre 7 e 10 anos, ela trabalhava numa casa de uma família branca, cuidando dos filhos da patroa, comendo o resto da comida dos filhos da patroa, e contando várias violências morais que ela sofria. Então, minha avó, que provavelmente nasceu lá pela década de 40, ela vivia o reflexo desse racismo abolido lá em 88. E quantos não foram as outras mulheres e as outras crianças negras que passaram por coisas como essa? E eu estou citando aqui só um caso, sabe? Então, essa estrutura egoísta, ela não só planta sua raiz lá atrás, mas como ela traz suas consequências até os dias de hoje, de uma maneira muito danosa para a nossa sociedade. E influencia a gente, educa a gente. Essa relação que você comentou de escravos e lá os donos lá da terra e de tudo mais, são as classes diferentes que a gente estava comentando, né? Isso são interesses totalmente antagônicos. Em ter indignidade, de outros de querer sempre mais e querer manter aquela estrutura. Uns querem mudar ela, porque são totalmente explorados. Os outros querem manter, porque são quem se beneficiam disso. Aqui cabe ainda falar a continuação do comentário de Kardec da questão 795. Vamos ver. Mais influenciado pelas suas paixões, ele, não raro, há criado direitos e deveres imaginários que a lei natural condena e que os povos riscam de seus códigos à medida que progridem. A lei natural é imutável e a mesma para todos. A lei humana é variável e progressiva. Na infância das sociedades, só esta pode consagrar o direito do mais forte. Viram só como é interessante? Porque acabamos de falar aqui da questão da escravidão e
esse comentário de Kardec acaba por fechar toda a questão, já que coloca aqui que, influenciado pelas suas paixões, criamos direitos e deveres imaginários que a lei natural condena. Imagina toda essa estrutura aí racista, começando pela essa questão da escravidão, como que não era influenciado, talvez pelas mais sórdidas do nosso egoísmo. E se imaginando assim no formato de um formigueiro também, né? Durante muito tempo as nossas leis, por exemplo, segregavam as mulheres, né? Como se fosse assim, algumas formigas não podiam participar das eleições, né? As mulheres não podiam participar das eleições, tinha um tipo de trabalho específico, como você falou, né? E por aí vai, entre outros fatores, né? Ô Caio, você está falando, eu tô pensando aqui que a gente está nessa semana que o Brasil atingiu a triste marca, né, de 300 mil pessoas que se despediram da Terra em decorrência do coronavírus. E eu tô pensando assim, o que está por trás, né? O que está por trás dessa desolação? O que está por trás desses caminhos que a gente tem vivenciado, né? Perdendo entes queridos, uma doença cada vez mais próxima, cada vez mais devastadora, com variantes. E a gente tem visto movimentos assim, por um lado de UTI lotada e do outro lado praias lotadas, bares lotados, né? Pessoas assim ávidas para viver a sua vida até a última ponta, sem pensar realmente no que está acontecendo, né? E a impressão que dá no primeiro momento é que parece que todo mundo está indo assim para um suicídio coletivo, porque as informações elas estão dadas, né? Os dados eles estão aí, os familiares estão sendo atingidos e as pessoas realmente não estão assim pensando nesse bem-estar coletivo, né? E aí o que a gente está vendo, né? Um ciclo, né, de desinformação de quem deveria informar, chega para nós e a gente ainda numa sociedade bastante polarizada, as pessoas não querem entender. Essa semana chegou para nós brasileiros a notícia, né, de que o kit Covid é o kit da morte, né? Muitas pessoas estão nas filas de hospitais perdendo seus fígados, porque tomaram remédio, fizeram um tratamento precoce sem aval científico, e esse tratamento ele está realmente danificando os corpos, né? A desinformação ela realmente está levando à morte. E muito mais do que um egoísmo estrutural que a gente está tentando aqui definir, a gente percebe que esse egoísmo estrutural ele é um egoísmo infantil, né? Porque não se pensa. São ações que a gente deveria ter individualmente, que são tão simples. Distanciamento social, álcool em gel, máscaras, né? E a gente não tem visto esse caminho acontecer, né? E tem nos angustiado bastante, né? E é por isso que a gente quis fazer esse programa, e que bom que a gente está começando com você, né? Na questão 888 do Livro dos Espíritos, nós lemos o seguinte: uma sociedade que se baseia na lei de Deus e na justiça deve prover a vida do fraco, sem que haja para ele humilhação. Deve assegurar a existência dos que não podem trabalhar, sem lhes deixar a vida à mercê do acaso e da boa vontade de alguns. Nós vemos aqui nessa questão que as leis elas devem agir também como um instrumento reparador dessa desigualdade criada pelo egoísmo. Mas se nós estamos estruturados pelo egoísmo, tem muito egoísmo em nós, né? Que nós não conseguimos identificar, né? Que dirá nas nossas leis, né? Sendo assim, Caio, como nós conseguimos, né? O que em nós ajudou e ajuda no passado e no presente para vencer a cegueira criada pelo egoísmo, para nós termos clareza para desenvolver leis que nos ajudem, né? Nesse egoísmo. Nós vemos que essa cegueira ela permanece inclusive durante e após a criação dessas leis, porque encontram, né, resistência no acolhimento dessas, que tem por objetivo, por exemplo, diminuir a desigualdade, né? Quais são os caminhos, Caio? Quais são os caminhos? É verdade, Rosália. Penso eu que
que o caminho aqui, como eu disse anteriormente, já que essa estrutura que nós estamos falando, essa superestrutura que é formada por estrutura em cima de estrutura, estrutura estruturante, estruturada, como você disse aí no começo, elas normalizam certas relações sociais e a racionalidade passa a ser uma racionalidade voltada para a normalização dessas coisas, para a manutenção disso tudo. Então, penso eu que a ajuda para combater o egoísmo no plano estrutural, no plano grande, é que possamos ter uma visão crítica para perceber aonde ele se materializa, aonde ele está. E aí talvez pensar numa abordagem. Se a gente olhar a história, nós vamos ver que os movimentos sociais, eles questionaram coisas que as pessoas sequer percebiam, né? Se falamos aí, para o exemplo mais prático do racismo, o Martin Luther King lá atrás, quando ele percebeu isso, a sociedade de um momento para outro falou: ih, o que ele falou é verdade, pronto, está tudo resolvido. Não, justamente o contrário. Ele precisou criticar, fazer um movimento crítico de pensar isso, descobrir, ensinar as pessoas, convencer elas a tentar melhorar isso e melhorar, lutar contra isso, e recebeu inúmeras resistências de pessoas que concordavam com aquele racismo naturalizado e que eram talvez frutos, essas pessoas, do seu tempo, e não tinham a visão crítica possível de libertar elas. É interessante aqui que eu vou dar um exemplo, talvez retomar um pouco a questão anterior, porque a lei não é o suficiente. A lei não é o suficiente para a transformação social. No momento em que uma lei vem à tona, em que ela entra em vigor, ela não muda a realidade. Então, um exemplo para vocês, olha só. E aí também o exemplo de como as estruturas estão interconectadas. Com a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, lá na Revolução Francesa, tinha direitos da liberdade religiosa, liberdade política, mas vejam vocês, era uma sociedade que era 99% católica, e os homens protestantes, eles só ganharam seus direitos ao voto em 24 de 12 de 1789. Também tinham duas profissões que eram dadas como indignas, que eram os carrascos, por ganhar vida matando, e os atores, que representavam algo que não era. Eles também ganhavam nessa mesma data. Mas os judeus, por outro lado, né, só ganharam os direitos políticos em 15 de maio de 1791, o que foi perdido em 24 de setembro daquele ano e restabelecido um ano e um mês depois, em 10 de outubro de 1792. Nessa data, os direitos foram estendidos a todos os homens na França metropolitana também, à exceção dos criados e desempregados, né? Mas em 4 de 2 de 1794, a escravidão foi abolida e direitos iguais concedidos, ao menos em princípios, aos escravos. Mas olha que curioso, as mulheres, por outro lado, nunca ganharam direitos políticos na Revolução, mas sim direitos iguais de herança e o direito ao divórcio. Ou seja, apesar da lei dizer aquelas coisas lindas e bonitas que é de liberdade e tudo mais, se esses movimentos sociais não procurassem fazer valer os seus direitos, se eles não tivessem voz, se eles não estivessem naquela disputa, falar: oi, a gente está aqui também, isso é injusto, porque os outros têm liberdade religiosa, mas a gente não tem, os outros têm liberdade política, a gente não pode votar e ser votado, como que é isso? Isso não viria a ser materializado ali, a ser concreto. Então, há uma relação aqui direta entre a crítica, a postura política de procurar o seu direito e a lei. Há uma dinâmica entre essas relações. É muito interessante essa parada que você está falando, que quando você começou a falar, me veio aqui na cabeça, se a gente imagina, que você falou assim, é muito importante como um dos caminhos para a gente saber como o egoísmo está estruturando, perceber onde ele se materializa.
Olha que coisa legal, olha que coisa legal. Perceber onde o egoísmo se materializa, já que a gente não consegue enxergar por onde ele está entremeado na nossa sociedade, é uma forma para a gente começar a pegar um fio, né? Aquele fio, aquele novelo de lã que você vai puxando o fio para saber onde que o novelo de lã está. É exatamente o que o Caio está falando, é pegar na materialização de onde o egoísmo está. E isso é muito parecido para a gente quando a gente vai pegar as obras de André Luiz, que ele vai falar que a doença materializada no nosso corpo, ela é uma consequência de uma doença psíquica que já existe dentro de nós. Então, quando a gente não consegue identificar dentro de nós algo que já está acontecendo, que já está nos fazendo doente, essa doença ela se transforma numa doença materializada, ou seja, algo que sai na pele, um hematoma, por exemplo, e a partir daquele hematoma eu vou tratar o corpo, e se eu continuar puxando esse novelo de lã, esse fio, eu vou conseguir tratar também o espírito, né? Tentando fazer um processo educativo. O que você falou mais ou menos, eu estou entendendo dentro desse sentido, né? É que ao analisar criticamente onde o egoísmo se materializa, né, e combater onde ele se materializa, então, por exemplo, no racismo, foi como Martin Luther King fez lá as suas caminhadas, onde aquela... como é que é o nome dela, Rosália? Aquela senhora sentada no ônibus que você já contou até aqui pra gente, esqueço o nome dela, Rosa Parks. É a Rosa Parks que começa esse movimento assim nos Estados Unidos, que dá um gatilho, esse movimento assim de mostrar assim, olha, existe algo muito errado acontecendo aqui. Isso é uma expressão materializada do nosso egoísmo, né? Separar a sociedade, dizer que brancos e negros não podem, filhos de brancos e negros não podem ir na mesma escola, brancos e negros não podem entrar no ônibus e sentar próximos aos mesmos lugares. É uma evidência, é um tumor social. E esse tumor social, ele só aconteceu porque, como o Caio falou, a gente naturalizou e não enxergou toda a estrutura egoística que estava por detrás disso. Então hoje, quando a gente combate, por exemplo, o racismo estrutural, a gente está tendo a possibilidade de lidar com esse grande mal que como sociedade nós construímos, para na sequência ver o que vem por detrás disso. E na Gênese a gente vai chegar no egoísmo. Falei loucura, Caio e Rosália, ou é mais ou menos por aí? Não, eu acho que é por aí mesmo, né? Acho que essas estruturas é importante a gente perceber, como a gente disse aqui, ao longo da nossa conversa simples, que essas estruturas, elas também têm expressões, elas também formam a nossa pessoa. Então, às vezes, a gente fala coisas e tudo mais que replicam as relações sociais que permeiam essa estrutura desde essa base econômica lá que a gente diz que ela precisa ter certas relações sociais para funcionar muito bem. E qual é o papel da mulher, do negro, do homem, de todos esses grupos maioritários, minoritários, que são excluídos e outros muito mais incluídos lá nessa base, e ao longo também de todas as outras estruturas. Isso vai tendo um reflexo muito claro. Então a crítica aí, nesse sentido de pensar e ter a noção do porquê, é de suma importância. Mas isso também nos faz lembrar de que os indivíduos, eles sofrem essa pressão do meio e são constituídos por ela na medida que muitas vezes não sabem por quê. A gente lembra aqui de Paulo de Tarso, né? Que atacava os cristãos e tudo mais, naquela ânsia de ser um senhor da lei, de cumprir o dever, mas no momento em que ele vê Jesus, algo muda nele, e não é algo sentimental. Talvez é justamente essa visão crítica, porque ele, no sentido da coisa, ele teve contato com a verdade. Então, ele pensa, o que eu estou fazendo? Por que eu estou matando essas pessoas? Qual é o sentido? Essa é uma visão crítica de mudança daquela visão em que ele conseguiu sobressair da influência do meio estruturado para conseguir se libertar e depois fazer o trabalho que ele fez, né?
Uma vez, cara, eu tava em casa numa época e apareceu na BBC uma série de. Faz muito tempo, eu tentei buscar isso, nunca mais achei, mas de. É um reality show para crianças. Então o que acontecia? Lá na Inglaterra, eles colocavam umas crianças num determinado espaço, com autorizações e supervisão dos pais, porém sem interferência. Tinham pessoas vestidas meio que para serem consideradas meio como protetores, mas eles não podiam interferir, eles ficavam até vestidos de meio camuflados, eles ficavam camuflados para não poder interferir, mas se algo grave acontecesse, eles pudessem interferir. E as crianças ali, elas precisavam se relacionar, comer, dormir, fazer as coisas delas ali, né? E é muito interessante que a primeira coisa que as crianças fazem ali, elas começam a brincar. Elas veem, nossa, um mundo inteiro para elas poderem fazer. E elas começam a brincar. E brincar, a primeira coisa era de armas de água. Começavam a brincar e tal, e algumas crianças começam a chorar e ficar bolada que estão tomando banho de água e não queriam, e eles começam a estabelecer algumas pequenas regras do que pode e que não pode fazer. E aí eles também sentem fome. E aí eles começam a ter que ver quem sabe fazer comida e quem não sabe fazer comida, e começam a estabelecer regras, quem cozinha e quem faz o quê. Então, assim, numa construção independente da nossa, a gente percebe que essas leis, elas naturalmente elas vão sendo construídas também. E a perspectiva de visão de mundo de cada uma das pessoas, se elas querem se beneficiar ou não, elas fazem que a voz delas sejam reconhecidas naquela lei. Então, as crianças que queriam continuar brincando com água, elas tentavam fazer com que a voz delas fosse ouvida ali naquele momento para que elas tivessem direito às arminhas, né? E aquelas que queriam comer e ao mesmo tempo não sabiam como fazer, tentavam construir leis exatamente para que aqueles que pudessem, que soubessem cozinhar, cozinhavam, e elas faziam outra coisa. Então, assim, se o egoísmo está presente até nessas crianças e elas vão estruturando a vida delas com relações ali, que dirá na nossa, né? Porque isso é natural nosso. Nós criamos formas de se relacionar, nós criamos formas, condições para se relacionar, para que a harmonia esteja ali presente, né? Aí que vem a pergunta, né? Se cada uma das leis que nós construímos guardam o avanço moral da nossa sociedade a seu tempo, e mesmo sabendo que ainda hoje o egoísmo ainda impera em nós, como bem disse os espíritos e como você falou nesses outros tópicos aí, o que a gente já pode ver nas nossas leis que demonstram alguma diminuição desse egoísmo, algum avanço de uma moralidade, algum avanço de um exercício mais solidário que busca mitigar os danos que o egoísmo causou. E o que você espera em termos de futuro que essas leis podem nos inspirar? Em relação à pergunta, a gente tem uma Constituição muito boa no Brasil, muito boa mesmo. A gente vai ver, por exemplo, no artigo 6º da Constituição, o direito à educação a todos, que vem sendo aí implementado, né? A saúde, que se destaca nesse artigo, justamente porque estamos num período de pandemia e o SUS se torna extremamente relevante na medida em que está presente, se não em todas, na maioria das cidades, não é, do Brasil, e isso faz com que consigamos ter uma diminuição do egoísmo, simplesmente porque a saúde não está restrita àqueles que têm dinheiro, àqueles que têm propriedade, mas a todos. E isso é de extrema importância para o mundo mais justo que nós queremos. A gente pode pensar também na Lei Maria da Penha, que também veio depois de muita luta. As leis aqui do trabalho, apesar de haver uma parte dos acadêmicos que pensam que foi uma concessão do capitalismo para se manter vivo e evitar possíveis revoluções, ele veio também diminuir, por outro lado,
o egoísmo nessas relações e humanizar em alguma medida também, não é? Então, isso pode nos apontar para um futuro onde as lutas sociais elas venham a trazer leis mais justas para a gente e talvez implementar implementar na prática, né, uma série dessas leis artigos e instrumentos jurídicos que já estão aqui para a gente, mas que ainda não têm eficácia no mundo real, não são concretizadas. Então ainda temos muito que lutar. Por exemplo, a alimentação, a moradia, o lazer, a segurança, mas já temos aqui passos dados nesse sentido que já diminuem o egoísmo, e essas próprias leis elas colocam para nós, apesar de muitas delas ainda não implementadas, um horizonte de possibilidade, e nesse horizonte está o país que queremos, porque é um país menos desigual, menos egoísta, onde o acesso a tudo isso que consta nesse artigo que a gente falou, artigo 6º da Constituição, esteja de fato ali concretizado na sociedade. Então, é esse futuro que a gente espera, e são essas expressões jurídicas aí também nos mostram a diminuição do egoísmo e apresentam ao mesmo tempo esse horizonte de esperança. Um longo caminho, né? A gente tem aí pela frente um caminho desafiador, né? Mas o Caio com certeza trouxe para nós algumas chaves, né? Para a gente começar a entender esse processo, começar a entender o que nos envolve, né? E principalmente o que nos comove, né? Nessa sociedade que a gente está hoje, que parece que as pessoas viraram um coração de gelo, né? E aí, durante o programa, antes do programa, a gente conversou muito sobre as crianças, né? Conversou muito sobre ser uma sensação inata, conversou muito sobre como as crianças entendem o mundo, se desenvolvem, né? Como a simplicidade das coisas é atraente para elas, e em algum momento a gente perde, né? Teve um dia que eu tava lendo numa rede social um grupo de crianças brincando na rua, e aí a frase dizia, né? Essas crianças não sabem que essa vai ser a última vez que elas estão brincando na rua, né? A gente não sabe qual foi, a gente não lembra qual foi a última vez que a gente brincou na rua com os nossos amigos, né? Mas a gente tem a certeza de que hoje a gente era muito feliz naquele período e sabia que era feliz, né? Só não sabia verbalizar, né? Então, aprender, né? Aprender bastante sobre o que nos estrutura e como a gente pode derrubar esse alicerce, né? Quais são as revoluções que nos comovem, né? Quais são os livros, os discos, os filmes que estão disponíveis para nós, para que a gente realmente ressignifique a nossa trajetória na Terra, né? Uma trajetória cada vez menos dependente do materialismo, cada vez menos dependente do duelo. Então a gente chegou numa parte agora, Caio, que a gente dá as dicas, né? A gente quer agradecer ao Caio, né, por todas essas palavras maravilhosas sobre o estudo que ele fez vastíssimo na vida, que ele tentou reduzir aqui para a gente, filtrar de uma maneira bem simples, para a gente poder entender e para a gente procurar cada vez mais estudar essa temática. O marido da Mariana, aniversariante de ontem, no período que a gente está gravando, né? O pai do Miguel, que é a cara do Armandinho. Então, como dica, eu vou deixar aqui uma tirinha do Armandinho. O Armandinho, ele é fantástico, são tirinhas fantásticas. E aí tem uma tirinha que ele olha pro pai dele, o pai dele fala para ele assim: ah, então você quer mudar o mundo sozinho. Aí o Armandinho fala para ele: nós não estamos sozinhos, nós só estamos espalhados, mas já começamos a nos reunir. Eu acho maravilhoso, né? A sabedoria infantil ali no Armandinho, que deve servir para nós como aula, para a gente recuperar realmente a nossa humanidade que tem nos faltado, né? Como dica de documentário, eu vou deixar o I Am,
Eu Sou. É um documentário que está na Netflix. É um documentário de Tom Shadyac. E fala sobre o que a gente pode fazer para se entender no planeta. E eles lançam a pergunta que a gente lançou para o Caio, eles lançam no documentário, né? O que está por trás do seu comportamento egoístico? Né? O que está por trás? O que estrutura? E ele vai perguntando para uma série de pessoas, né? Então vale muito a pena a gente conferir o documentário I Am. E como uma dica de leitura, eu vou indicar a Revista Espírita, em 1865, quando Kardec recebe, na verdade, de 10 de janeiro de 1865, quando Kardec recebe, através de um dos correspondentes dele de Lyon, um depoimento intitulado Um Egoísta. Então, acho legal a gente ouvir o programa, depois ouvir de novo, depois a gente dá uma olhadinha na Revista Espírita de janeiro de 1865, porque o que o Caio trouxe para nós é raiz, gente, e tá ali presente no século XIX, assim, intensamente. Um grande abraço, Caio, suas dicas. Oi, gente, obrigado, valeu. Valeu pela lembrança aí do Armandinho, Miguel. Minhas dicas, uma primeira é a 13ª emenda, que talvez dê um exemplo de como essas coisas estão interligadas nessa estrutura, depois uma superestrutura, como que isso tudo está interligado. 13ª emenda é um seriado que está na Netflix, se não me engano. Um filme muito legal que eu vi, foram nos primeiros meses lá de namoro com Mariana, que foi muito legal, a gente saiu chorando horrores do filme. Foi Os Miseráveis, que é um musical longo, mas vale muito a pena para a gente conseguir perceber como que a gente consegue sair dessa influência do meio e como que é bonito isso. E um livro, Memórias de um Suicida. E é isso, muito obrigado aí pelo espaço. Não sei se consegui ser claro, porque é um tema de difícil explicação, que às vezes está na nossa cabeça muito bem compreendido, mas para verbalizar pode ser difícil. Um beijo a todos, espero que todos estejam bem, com saúde. Eu gostaria de deixar 3 diquinhas. A primeira é o livro Pensamento e Vida, que eu já li aqui o trecho dele, capítulo 20, intitulado Hábito. A minha segunda dica é o livro, na verdade é o filme Tempos Modernos, do Charlie Chaplin, e para fechar com chave de ouro, o filme Selma, que nós já indicamos aqui em outro momento, que conta um pouquinho da história da conquista pelos direitos civis nas caminhadas do Martin Luther King. E em termos de uma mensagem, né, pessoal, o que nós estamos fazendo aqui é um exercício. Um movimento que nós gostaríamos de dividir, de ver um pouco mais. Não só a abordagem do egoísmo sobre uma perspectiva individual, como a gente já falou aqui no início, mas aquela que olha para todas as construções que esse egoísmo desenvolveu para fora, no seu lado externo, na nossa sociedade e que, por sua vez, como dizem os espíritos, nos retroalimentam. Então, que tenhamos coragem de olhar para isso e que vocês participem criticando, porque estamos aqui numa tentativa de construção de uma troca, de um conhecimento acerca do que a ciência espírita nos diz, o que a filosofia espírita nos diz. E galera, o trabalho e a confiança devem seguir no nosso coração, certos de que hoje, o que quer que façamos, pela estrutura egoísta que existe em nós e naquilo que construímos, o egoísmo terá parte necessária na obra. A imperfeição terá parte necessária nessa obra, seja através de nós ou daqueles que conosco estarão. Trabalhar e confiar vai ser fundamental para seguir construindo o amor possível, não com a expectativa de obter de imediato o mundo regenerado, mas de dar os passos que a gente consegue, continuando dar os passos que a gente consegue. Não é dar um passo e esperar que o mundo se transforme de imediato. Estarão à nossa volta
pessoas que, assim como nós, são egoístas. Então não pode uma árvore má dar bons frutos, nem uma árvore boa dar maus frutos. Os frutos serão proporcionais ao progresso de cada um desses seres. Então não criemos expectativas de todo o bem que deve se acontecer de imediato, porque é fundamental que tenhamos uma noção da realidade, da possibilidade que os nossos passos podem dar na construção de um amanhã. Então, olhemos para as nossas leis, olhemos para a nossa cidade, participemos da construção da cidade, do país, do nosso bairro, mas com a expectativa equilibrada, dosada, sabendo quem são os artífices dessa construção e seguindo constantemente no bem, revolucionando as nossas formas de fazer o bem, fazer o amor, participar de diálogos, participar de reuniões, aprender a discordar, aprender a concordar, aprender a ouvir. Vamos juntos, galera. O movimento é longo, mas o caminho do êxito é certo, pois Jesus e Deus estão no leme. Tudo na vida tem uma razão de ser. Sigo